ela tem o vinho, ela tem o azeite, ela tem os escudos, as armas espirituais, ela tem as bênçãos, mas ela também tem as maldições. Ela tem a salvação, mas ela também tem a condenação. Então ora nessa noite, queridos. Eu sinto um cheiro de uma unção poderosa nesse lugar. O cheiro de Deus, o cheiro de Deus. Espírito Santo de Deus está neste lugar. E há um cheiro da unção nessa noite. E há um privilégio dele habitar em nós. Nós que não somos nada, pobres, cegos, miseráveis e nus, que quando ele olhou para a terra não havia nenhum justo, nenhum sequer, mas ele não me escolheu, ele te escolheu, e não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu, porque ele quer habitar em nós. Ele quer habitar em você, ele está em você, ele se move em você, ele quer você nessa noite. Será que você quer ele da mesma forma? Diga para ele: Senhor, meu lugar na tua presença. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 anos, Senhor, fora dela. O pardal encontrou o caso, a andorinha encontrou um ninho para ti. Encontre no Senhor hoje um altar. Eu encontrei os teus altares, Deus meu e Rei meu, diz o salmista. Ele não é só o seu Deus, Ele é teu governo, Ele é o teu Senhor. Ele está sentado à destra do Pai. Ele quer habitar em você. O dia que você tiver essa experiência, você nunca mais vai querer sair dele. Ele te escolheu para habitar nessa noite. Diga a ele: vem, Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor, eu quero. Pode vir. Pode vir, porque eu estou aqui não é por causa do culto. Eu não estou aqui por causa do louvor. Eu não estou aqui só por causa da palavra. Eu estou aqui por causa do Senhor. Porque se o Senhor não estiver aqui, de nada vale estarmos aqui. Então vem, Senhor. Venha habitar. Nós não queremos só uma visitação. Nós não queremos mais só uma visitação, nós queremos uma habitação. Venha desfrutar, Senhor, do interior, do nosso interior, da tua igreja, da tua noiva. Venha desfrutar, Senhor, do que há de bom em nós, do que há de melhor em nós, de toda a nossa adoração, de toda a nossa devoção, de todo o nosso amor, Pai. Venha habitar, Pai. Venha desfrutar. Venha se alegrar em nós nessa noite. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Venha habitar, Senhor. Chama Ele para habitar em você. Chama Ele, Espírito de Deus. Venha habitar em mim nessa noite. Venha habitar em mim nessa noite. Venha habitar em mim, Espírito de Deus. Venha habitar em mim nessa noite. Vem romper, Senhor, os fluxos das muitas águas que estão represadas, Senhor, em nossas vidas, que estão represadas, Senhor, em nossas casas, que estão represadas no nosso espírito. Águas, Senhor, que muitas vezes podem estar podres, mas essa noite, Senhor, nos conectamos ao Jordão, nos conectamos, Pai, ao alto trono sublime da graça de Deus, das águas que fluem do trono, que onde elas passam, Senhor, elas transformam, elas geram vidas, elas rompem, Senhor, elas renovam, elas trazem a nova aliança nessa noite. Desce as tuas águas neste lugar. Vem com as tuas águas sobre nós. Vem com as tuas águas sobre a tua igreja, sobre esta cidade, sobre a nossa nação, sobre cada pai, sobre cada filho, sobre cada mãe, sobre cada líder, sobre cada ministério, Senhor. Rompe as águas nessa noite, Pai. Ele é adorado porque você está aqui. E
porque você está aqui, Ele está aqui para você. Então chama Ele, vem habitar. Vem, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Minha paixão e me transformar. Tua glória, Senhor. Chama por Ele, chama por Ele, chama por Ele. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te pegar, deixa Ele bailar com você, deixa Ele mexer com o teu espírito, deixa Ele te conduzir nessa noite. E tudo nós queremos Tua glória, Tua glória, e mais, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor. Chama Tua por Ele. glória, Chama por Senhor. Ele. Minha Baixore de catarabás. Ele catarabala, chore de rebás. Gerabala, chore de rebás. glória, Senhor. Basta você se envolver com a glória. Ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo. Traga Ele para o centro da tua vida. Traga Ele para o centro da tua adoração. Traga Ele para o centro do teu pensamento. Traga Ele para o centro do teu querer nessa noite. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória. Tua glória. Habita nessa noite. Habita nessa noite. Habita nessa noite. Habita, Senhor, nessa noite. Tua glória, Senhor, me apaixonar. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Vem com a tua glória, Pai. E fala conosco nesse lugar. Em nome de Jesus. Este lugar é teu. Nossas vidas são tuas. Os céus estão neste lugar. E nós queremos trazer dos céus nessa noite tudo aquilo que está retido para ser manifesto nessa hora. Decretamos que os céus manifeste toda a tua glória para este dia, na autoridade do nome de Jesus, sobre nossas vidas, sobre cada vida, cada família, sobre esta cidade, sobre a tua igreja, sobre este estado, sobre esta nação, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Você que tem o seu dízimo, sua oferta, você pode continuar adorando o Senhor agora, nos seus dízimos e nas suas ofertas. Amém? Está lá atrás no gasofilácio. Brevemente, nossos avisos. Quinta-feira, amanhã nós teremos o nosso discipulado. O Alan está ministrando o seminário sobre Israel, o relógio de Deus. Domingo nós teremos o nosso culto às 10 horas da manhã. Amém? Com essa questão Covid, essas coisas todas, nós precisamos estar atentos que, apesar de algumas redes não estarem funcionando, Deus continua falando conosco, amém? Todo culto, queridos, é um culto de ensinamento. Não existe culto que não é ensinamento.
Você crê nisso? Amém? Tudo que está sendo feito vai encaixar em áreas da tua vida, ou melhor, em todas as áreas da tua vida, porque a palavra de Deus, ela penetra até a divisão entre a alma e a medula. Então, o que nós precisamos é estar conectados com tudo aquilo que a igreja está fluindo. Amém? Então, vamos dar continuidade hoje. A apóstola não está aqui, que ela está desempenhando um trabalho hoje numa célula. Ela foi ministrar nessa célula. Amém? Por isso ela não está conosco hoje. Nós vamos dar continuidade à ministração que eu comecei domingo, que serão, se eu não me engano, de 3 a 4 ministrações, será uma série. É tempo de despertar. A primeira coisa que eu quero colocar a você, queridos, é o seguinte: se você não estiver sintonizado no Espírito, você não vai entender. Então precisa ajustar sua radiofrequência com a frequência do Espírito Santo. A segunda coisa é você persistir na palavra. E a terceira é crer naquilo que está sendo dito. Aconteceu algo muito sobrenatural esses dias, e eu creio que são dias que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas a Bíblia também diz que seria um dia de grandes derramamentos do Espírito. E é impressionante que na terra maldição e bênção andam juntos, né? A diferença entre você ser abençoado e ser amaldiçoado é uma questão de escolha. Nós que temos que escolher. E é Deus que coloca diante de nós a bênção e a maldição. Domingo eu falei que eu estava ouvi sexta-feira, sábado eu tive, choveu, né, de manhã, fui pedalar, tive que voltar, né? Eu fiquei acordado desde 5 horas da manhã. Aí é tempo de gastar com Deus, né? Tem tempo, vamos gastar com Deus. Eu ouvi 4 apóstolos pregando, 4 estados diferentes, porém todos falando a mesma coisa. E um detalhe, Deus estava falando comigo há uma semana, a mesma coisa. E preguei domingo, vou começar aqui, retomar um pouco da mensagem. Você que não ouviu, eu aconselho você a ouvir, você ir lá no YouTube e ouvir. E, gente, compartilha. Se você entendeu a mensagem, você acha que tem gente que precisa dessa mensagem, compartilha a mensagem, em nome de Jesus. O compartilhamento, chamar as pessoas para fazer parte da rede social hoje, é uma estratégia de evangelismo. Amém? E eu preguei, e segunda-feira, Thalita teve um sonho, e hoje, foi hoje, Joyce? Ontem, que você teve o discernimento do... E ontem a profeta veio e alinhou essas questões. Então eu posso falar assim com muita alegria no meu coração, que eu não estou pregando o que eu quero. E nem estou pregando para vocês. Estou pregando para nós e o que Deus quer. Eu tenho muita alegria em saber que eu estou conectado com os céus. Com o que os céus está falando. Cara, é muito chato, é uma vontade de falar assim. É muito ruim ser crente. Religioso. É uma M, com M maiúsculo. É muito ruim você estar debaixo de um cabresto teológico, debaixo de uma situação que a sua alma se agrada e você não conhece o Espírito de Deus. E quando você conhece o Espírito de Deus, você começa a entender quando Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. A primeira pessoa que vai ser livre da mentira é você. E sabe de quem que você vai ser livre? De você mesmo. Depois do mundo que está dentro de você. Aí você é chamado para perto como filho amado. Aí você começa a sentir os céus, entender os céus, conhecer o Espírito, ser tocado, movido pelo Espírito. A palavra começa a saltar dentro de você. Do nada você está cantando, você está adorando. Do nada uma pessoa vem na tua mente, deixa eu orar por essa pessoa. Você não faz força. Você não faz força. Não é chato vir para o culto. Não é difícil vir para o culto de oração. Não é difícil aprender um discipulado. Não é difícil ter uma agenda para Deus. Sabe por quê? Porque você é livre. Agora, o contrário também é verdade.
Terrível. É uma cruz que não é de Cristo. Amém? Mas, como o Celso está falando conosco, vamos voltar aqui, eu vou fazer aqui uma breve passagem da ministração de domingo. Eu vou pedir para a Thalita depois contar o seu sonho, vou pedir para a profeta falar a revelação profética que ela teve, para que nós possamos dar continuidade a essa série, amém? Abra sua Bíblia em Salmos 11. Ou melhor, abre você logo em Mateus 24, 37 ou 39. Deixa que eu só vou lembrar aqui. Não vou nem ler, abrir não. Salmos 11, 3 diz assim, Davi: se os fundamentos estiverem abalados, o que pode fazer? O justo. E eu falei domingo que Davi falava ali de uma guerra espiritual, de um ímpio, de principados e potestades ofendendo o justo, falando assim, vocês não podem, porque o fundamento de vocês está o quê? Abalado. E aqui eu começo hoje já metendo o pé na jaca, dizendo, o diabo conhece os teus fundamentos. Aí você vai falar, mas apóstolo, o diabo não é Deus, é verdade, o diabo não conhece o meu coração, é verdade, mas ele conhece as suas atitudes, e as suas atitudes são movidas pelo teu coração. Pelos frutos os conhecereis, o diabo sabe disso. Se você bem lembrar, a primeira pessoa evangelizada na terra foi o diabo. Lá em Gênesis, quando Deus falou para ela. E trouxe a maldição sobre ela. Foi a primeira pessoa a ser evangelizada na terra, foi o diabo. Então o diabo me conhece. Através de quê? Da minha alma, do meu comportamento, dos meus sentimentos, daquilo que eu falo, da forma como eu ajo, da minha submissão ou insubmissão, da minha obediência ou a minha desobediência. Então, no que tange, queridos, a batalha espiritual, a única pessoa que pode estar perdido numa batalha espiritual sem saber o que está fazendo lá é você. Porque o diabo, ele sabe o que ele está fazendo lá. E Deus também. Não se iluda. E nós falamos sobre fundamentos e começamos a apontar, eu não vou pregar tudo de novo, tá? Quem não ouviu, por favor, depois assista. E nós começamos a mostrar sobre questão de fundamentos, que é a base, a origem. E nós mostramos que toda a nossa base, toda a nossa origem começa na nossa família. Tanto que Jesus também nos tornou família de Deus, concidadão dos santos e da família de Deus. Está lá em Efésios 4. Ele é o nosso primogênito, o nosso irmão mais velho. E nós mostramos que a vida do ímpio, ela está nesse momento, a vida do justo na terra, ou seja, a nossa vida dentro da igreja muitas vezes está passando pelas mesmas dificuldades e estamos vivendo no mesmo modelo que o mundo. Amém? Foi isso mesmo que eu preguei? Todo mundo está comigo? Amém? E aí, nós fomos para Mateus, depois de 1 hora e pouca de mensagem. Vamos lá para Mateus 24. E Jesus nos chama a atenção ali de algo tremendo. Por enquanto eu só estou introduzindo, amém? Quanto ao dia, 24:36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas apenas o Pai. Nós lutamos uma guerra, queridos, que ela já está vencida. Amém? Tetelestai, foi o que Jesus falou na cruz. Consumado está, o Pai está consumada a obra que foi dada. Mas olha que interessante, se fosse para eu viver só aceitando Jesus, viver pela graça, para que você tem que orar? Para que você tem que cultuar? Para que você tem que ler a Bíblia? Para que você tem que aprender de Jesus? Então a graça sozinha, ela não é o suficiente? Não, a graça ela é suficiente. Quem crê, for batizado será
salvo. E nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Agora, existe a salvação e existe a manifestação do reino de Deus na terra. Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você ser uma pessoa que é o embaixador de Cristo na terra. E todo salvo, Deus espera que ele se torne um embaixador. Alguém que representa os céus na terra. E você vê que isso é tão importante que Jesus, apesar de ter consumado as obras dele, quando ele voltar, nem os anjos, que são maiores do que nós, pouco maior, né? O salmista diz que pouco maior do que os anjos nos fizeste, com a sua glória nos coroaste, eles são um pouquinho maiores do que nós. Nós temos espíritos ministradores, que são os anjos, mas nós somos melhores do que eles, no sentido de que ele nos deu a sua glória. Mas nem os anjos sabem o dia que ele voltará. Sabe por quê? Porque o diabo também não sabe. O dia que ele vai ser aniquilado de vez. Isso tem todo paralelo com a tua vida espiritual. Meu irmão, se você soubesse que pela graça você é salvo, e agora vamos embora viver a vida, tu ia viver uma vida santa? Tu ia viver uma vida separada, de amor, de moderação, de equilíbrio, nessa geração, como Isaías diz, perversa? O mundo que vai esfriar cada vez mais o amor, você conseguiria continuar sendo salvo, sendo frio? Sendo indiferente? Então deixa eu dizer uma coisa, a responsabilidade da manifestação do reino sobre a tua vida não é de Deus, é tua. Deus te habilitou para você ser embaixador de Deus na terra. Como diz Paulo, a segunda carta de Paulo a Coríntios, 5:20. Porque somos embaixadores por Cristo. Você é representante de algo muito maior do que você. E a unção que foi liberada, o Espírito que foi derramado sobre você, te habilita a viver a palavra que está para você cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje tinha reunião de líderes lá, em casa eu falei isso para eles, que está queimando dentro de mim. A unção que eu carrego, ela me faz escravo de Cristo. Tem coisas que eu quero fazer, mas eu não posso, não devo, jamais devo pensar. Por quê? Porque há uma unção sobre mim. Eu preciso entender que mesmo eu tendo um gênero forte, sendo bravo, autêntico, como disse Silmara, tem horas que eu quero matar, não posso. Eu tenho que amar, cuidar, zelar. Não é por causa de mim, não é o que eu quero, é a unção que eu carrego. A unção que você carrega representa quem você serve. Por isso, quando você está na igreja, mas você peca, você não tem diferença nenhuma do pecador na terra. E na hora que eu quero, às vezes, passar a mão por cima, Deus fala, mete a lenha porque precisa, porque a arma de um pastor é um cajado. O pastor tem duas armas, um cajado e um unguento. O cajado é ele para trazer de volta, porque a ovelha ela tem que andar no meio das ovelhas e perto do pastor, senão ela perde o cheiro das outras ovelhas e perde o cheiro do pastor, porque ela é míope, ela não enxerga bem. Então, se ela estiver fora, ela vai se perder. Aí ele puxa, traz de novo. Aí ele puxa de novo. Se ela insiste em ficar fora, sabe o que ele faz? Ele usa um unguento. Quebra as pernas dela. Você pode, o dia que você tiver a graça de ir em Israel, você vai ver isso acontecendo. Eu já ouvi isso de várias pessoas que foram a Israel e viu. Ele pega a perninha dela, ó, quebra. Pega um unguento, derrama em cima, pega a faixa, a atadura e ó. E sabe como é que ele carrega ela agora? Para ele não perder o cheiro dele e do grupo, bota nas costas. E agora ele anda no meio das ovelhas. Com ela nas costas. Você é refém
Perdão, você é escravo, porém livre, da unção que você carrega, do Espírito que habita em você. Entendeu as armas do pastor, querido? Então, quando Thalita, Tereza, Joyce, eu, Delvânia, Carlinha, quando vocês olharem para a gente, lembrem que nós temos essas armas e precisamos usá-las. E não porque a gente quer, porque é a única forma que nós temos de dizer que estamos amando vocês de verdade. Porque o pai que ama corrige o filho que é amado. Mas, abrindo esse parênteses, voltando aqui para Jesus, nem os anjos dos céus, nem o filho, apenas o pai. O próprio Jesus não sabia. Porém, a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé, nos dias antes do dilúvio. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles não perceberam nada. E eu falei que domingo, tem problema casar e dar-se em casamento? Festejar? Comer? Nenhum. Qual foi o problema? Que eles estavam vivendo de uma forma indiferente. A indiferença deles era tamanha que eles estavam vendo construir algo que era inenarrável para aquele tempo, um maluco construindo uma arca, que ia chover, coisa que não acontecia, eles estavam distantes do mar. O cara passa 100 anos construindo uma caixa, que só tinha uma janela que apontava para os céus. E quando a água veio, eles nem viram. Então o que Jesus está falando aqui? Jesus não está falando de comer, beber, casar e dar-se em casamento. É lógico, vocês não querem casar, não? Não querem ou não querem? Acho que não. Eu quero, né? Não tem nenhum amém. Oh, Jesus, casa esse povo, Senhor, porque eles vão ficar bem, vão ser felizes da vida. Casamento tem seus lados bons, seus lados difíceis, mas é casamento. E é bom. Ei, cheio. Qual é o paralelo que tinha aqui? O povo Jesus estava falando, vocês estão vivendo de uma forma indiferente àquilo que eu fiz na vida de vocês. Indiferente ao amor que eu derramei sobre a vida de vocês, porque eu dei a minha vida para que vocês tenham vida e não morte. Eu amei vocês de tal maneira que o meu Pai me deu para vocês, para que vocês não pereçam, mas tenham a vida eterna. E amar a Cristo, a Bíblia de João diz lá, aquele que me ama é aquele que guarda e cumpre os meus mandamentos. Cara, Jesus não está querendo saber se você é culto, douto, indouto, filósofo, teólogo, está nem aí para isso. Jesus está andando para isso. Jesus quer saber se você ama o que está escrito aqui, ó. Porque amar o que está escrito aqui é amar Ele, é amar a palavra dEle, é cumprir a verdade dEle. E essa indiferença nós categorizamos aqui sendo o quê? Que nós estamos indiferentes ao amor, à misericórdia, ao perdão, às bênçãos, à salvação, que chegou às nossas vidas, e porque chegou às nossas vidas, tem que chegar à vida de outras pessoas. E aí nós falamos que a pessoa indiferente é uma pessoa rasa, é uma pessoa que não se envolve, também logo não se submete, autoridade é problema, não possui preocupações, logo também não se compromete. É uma pessoa fria, apostatada, principalizada, egocêntrica, idólatra. A vida dela e os seus planos estão no centro da sua vontade.
E a Bíblia fala, né, em Apocalipse, antes quente ou frio. Como sois mornos, vou vomitar-te-ei de minha. Aí o salmista diz que não havendo, se os fundamentos estão abalados, o justo não pode queimar. Na verdade, o que é o morno? É o quente que se tornou o quê? Então, aqui essa palavra não é para ímpio. Não é para quem não conhece Jesus, essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para mim e para você. O quanto o amor de Deus, o quanto a palavra de Deus, o quanto o reino de Deus queima dentro de nós. Amém? E nós contrapomos isso, pois nós estamos vivendo o tempo, fala-se depois do Covid, que é o tempo da pós-verdade. E aí vai ser um problema, querido. Se hoje nós estamos assim, tu imagina, na hora que ele disser assim, não, eu sou um cachorro, você vai andar de 4 no meio da rua e todo mundo tem que te respeitar, porque essa é a sua verdade. Isso não é uma coisa nem diabólica, nem psiquiátrica, isso é uma verdade. É muito sério o tempo que está por vir. E Deus tem restaurado a igreja apostólica justamente para isso, para que a gente possa se mover na palavra e no Espírito. Porque a reforma apostólica, né, ela nos traz de volta a andar com fundamentos na palavra e uma vida direcionada no Espírito. Essa história de profecia que não tem relação com o seu nível de vida na palavra, ela é baalística. Sabe o que é isso? Ela não vem de Deus, ela vem de Baal. E a palavra Baal significa Senhor. Uau! Ou seja, quem está profetizando para você, não é o Senhor Jesus, é Baal. E aí, Deus, eis que te digo que você vai ter uma casa, que você vai ter uma casa, que você vai ter uma família, que você vai ter isso, e que Deus vai fazer isso. Queridos, não estou dizendo que Deus não dá, que Deus não faça. Eu estou falando o seguinte, se você não tem coerência com a palavra, esquece o que Deus vai fazer, porque Deus tem coerência com o que Ele fala. Amém? Eu posso não ter coerência com Deus, mas Deus tem coerência com a sua palavra. Ou eu estou fundamentado na palavra, ou o que é de Deus não se cumpre. E o que está se cumprindo? É do diabo. E pode ficar tranquilo, na hora que o vento vier, a casa cai sobre a tua cabeça. E você vai descobrir que não foi Deus que te deu. Tem muita gente falando, pregando, mas a casa não prega e só fala o contrário à palavra. O casamento, os filhos, a vida, o testemunho. Vamos amadurecer, né, gente? Em nome de Jesus. E aí eu queria, sim, e se nós ficarmos só na letra, né, porque agora é o tempo da mentalidade, é o tempo dos estudos, é o tempo da letra. E se nós ficarmos só sobre a letra, nós vamos ter a influência de quem? Jezabel. Aquela que se diz profetiza e não, porém a igreja vai tolerar um falso evangelho. Mas Jesus ama os homossexuais, verdade. Mas ele não ama o homossexualismo. Jesus ama o pecador, mas Jesus não habita onde há pecado. Jesus é riquíssimo, nós lemos o Salmo 103, depois você lê lá, que ele é riquíssimo em misericórdia, ele é longânimo no seu juízo, mas ele já decretou sobre mim e sobre você um fim. E a gente fica errando hoje, a gente sai do posicionamento. Querido, se você tem uma autoridade de Deus sobre a tua vida, como filho, como nascido de Deus, como uma vida abundante, se você não se reposiciona no mundo espiritual, desta forma você não tem autoridade para viver o que Deus te deu. E aí na mesma palavra que Jesus está falando, se o dia que ele vier, é exatamente no dia que que Noé, nós fomos para Gênesis 6 e observamos os dias de Noé, não foi assim? Amém? E rapidamente eu vou
Bota aqui na cara do gol, para a gente passar a palavra para a Thalita e depois para a Joyce. O de Noé, o que aconteceu? Jesus fala para Noé para construir uma caixa. E nessa caixa ia entrar quem? Ele, os filhos e a esposa. Um par de cada animal puro, para que servisse de alimento, ou seja, na caixa não teria contaminação, e para que servisse de oferta no altar que ele ia levantar depois do dilúvio. Então, dentro da arca que eu construo para Deus, não pode ter o quê? Impureza. Não pode ter as pessoas que Deus não chamou para estar onde? Comigo. E isso simboliza automaticamente a família, que simboliza a igreja. Deus fez primeiro a família. O pecado não derrubou primeiro a igreja, o pecado derrubou primeiro quem? A família. Para depois ser derrubado a igreja. Eu não sei como é que está a tua casa, como é que está a tua vida. Como é que está o seu relacionamento com o pai. Mas repare que tudo transita por família. Porque é onde eu tenho as minhas bases. Já vou falar de maldição e bênção, vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. Mas nós vimos que a arca simbolizava renovação, transformação, proteção, renascimento, destino e tesouro. Nós vimos que a arca simbolizava a igreja e o divino, a morada de Deus. Nós vimos que a arca assim também simbolizava a aliança. É o primeiro momento na Bíblia que Deus fala: eu farei uma aliança contigo e com a tua casa. A aliança fala de fé. E Deus fala assim: ó, eu vou cumprir tudo na tua vida que eu determinei na minha palavra. Mas Noé tinha características que era qual? Justo, reto, íntegro e obediente. E construiu a obra até o final. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não chegou ao seu final, você precisa continuar construindo a sua aliança com Deus. É por isso que eu estou em Cristo através do sangue, porque a aliança só se faz através do sangue no mundo espiritual. Seja no mundo espiritual de Jesus, seja no mundo espiritual satânico. Você não vai no candomblé fazer qualquer parte se você não cortar um bicho. Você não vai entrar no satanismo se você não cortar alguém. Toda aliança é feita porque fala de vida. Ou seja, o que Deus quer comigo é o seguinte: a minha vida é sua e a sua vida é minha. Eis a questão. Sua vida é sua, a minha vida é sua, mas a sua é minha. Pegou? E nós vimos que esse tempo, queridos, o que fala o dilúvio? O dilúvio fala desse tempo das heresias, fala do tempo da apostasia, fala do tempo do esfriamento, né? Fala do tempo do falso evangelho, fala do tempo da sua verdade e não a de Deus. Você acha que a verdade é sua, mas não é. E ele manda pegar a arca e betumar por dentro e por fora. O que é o betume? Betume é o Espírito Santo. Betume é a palavra que te defende de entrar essas águas, esses conceitos, dentro da tua casa, dentro da tua vida com Deus, dentro do lugar que você reservou para Deus. Mas nós temos que entender que quando a gente reserva uma arca para Deus, a gente tem que entender o seguinte: você vai perder o controle da tua vida. Você vai ter que se mover pelas águas de Deus. E quanto mais profundo, segundo Jeremias, você vai pisando, água nos joelhos, água nos artelhos, água nos ombros, chega uma hora que tem água que você não pode mais nadar, sabe que você perdeu o controle. Agora é Deus que controla você. A arca não tinha leme, não tinha volante. Quem controla é o Senhor. E no mundo de hoje nós não estamos indiferentes ao governo de Deus sobre as nossas vidas, confiando na misericórdia de Deus. Ou seja, estamos perdidos no nosso mundo, com um dilúvio de informações, achando que é conhecimento, pensando que estamos agradando a Deus, e muitas vezes estamos servindo a Baal e Jezabel. Amém? Até aqui tudo bem? Thalita, por favor. Aí na segunda-feira, domingo eu preguei, segunda-feira a Thalita teve o seguinte sonho, ela vai contar.
Depois Joyce vem e vocês verem como os céus estão abertos. Boa noite, irmãos. Então, eu sonhei que eu estava grávida. Eu sabia que era uma gravidez espiritual. Eu estava com a barriga bem grande, parecendo que eu já estava de 9 meses. E eu passava numa estrada e eu via um ônibus que tinha tido um acidente. E aí, quando eu passava, o fundo do ônibus estava todo aberto. E quando eu olhava, eu só via jovens lá dentro. E alguns machucados, outros caídos, outros sentados. E eu simplesmente passei, olhei e parti. Eu não dei importância, não perguntei se queriam ajuda, não perguntei o que eu poderia fazer para ajudar. E aí, na minha mente, eu ainda pensei, nossa, deve ter tido gente que morreu, porque a pancada foi toda na frente, né? Mas eu não fiz nada. Eu continuei andando pela estrada com a barriga grande. Aí eu fiquei meio sem entender. Mas aí eu compartilhei e o apóstolo falou muito bem que, na verdade, é uma igreja, que eu representava a igreja, né, que era realmente uma gravidez espiritual, mas que eu estava sendo indiferente àquela geração, porque só tinha jovens dentro do ônibus. Então, é uma geração, né? Então, a igreja está sendo indiferente às dores de parto dessa geração. Olá. Ontem pela manhã eu fiz meu devocional, tal. Eu não vou contar sobre o devocional agora. Se eu contar depois, acho que vai fazer mais sentido. Mas ontem eu passei o dia todo assim bem apática, bem calada. E Rafael me perguntou umas 2 ou 3 vezes: "Mãe, o que é que você tem? Você está estranha, você está calada?" E eu nada, porque nem eu mesmo sabia o que eu tinha. E aí foi, tipo, o dia todo. Eu nem fiz nada em casa praticamente ontem. Quem me conhece, eu sou bem ativa, eu já chego em casa, tal, colocando a casa de perna pro ar, mas ontem eu não fiz praticamente nada. E ligada, procurando dentro de mim algum motivo, né, que explicasse aquela... Eu não sei, era como se nada estivesse fazendo sentido, tipo, tô nem aí, se morrer ou se viver, enfim. Era nesse nível. Aí, quando foi à noite, quando eu já estava irritada com essa sensação, com esse sentimento, eu fui para o quarto orar. E eu perguntava ao Senhor o que é que estava acontecendo, o porquê que eu estava me sentindo daquele jeito, se era de alguém, se era o sentimento de alguém, e o Senhor estava colocando em mim para que eu orasse por essa pessoa e tal. E aí, de repente, o Espírito me pegou e me fez orar por grupos de pessoas. Ele me fez orar por um grupo que até estava caminhando com ele, mas que resolveu deixar e voltar para o Egito. Né? O Egito aqui, eu creio que representa a questão do pecado, da escravidão e tal. Outro grupo que eu me lembro foi aquelas pessoas que até estavam também, mas que pararam no meio do caminho. Porque, eu não sou capaz, às vezes até se comparando com alguém, é difícil, tal, e estacionou ali no meio do caminho. E outro grupo, um grupo que até continuou, mas que não abriu mão de coisas, continuou com as suas coisas, com outros deuses, digamos assim, servindo ao Senhor. Na cabeça desse grupo servia ao Senhor. E o Senhor também me falou de um grupo que a gente geralmente se refere a desviados, alguém que foi para uma igreja que de repente saiu, e o Senhor me falando que não é só isso. Todos aqueles que ainda não disseram sim para Ele estão desviados, né, da verdade, estão desviados do original dele, porque Ele criou, Ele gerou com um propósito. Uma vez que eu ainda não conheço esse Deus, não disse sim para Ele, eu estou desviada. Mas assim, eu estou falando assim tranquilo, mas foi punk. Eu berrava no quarto. Eu não sei se Rafael ouvia, eu acho que ele estava no quarto dele, mas eu berrava no quarto. E assim, o que eu entendi é que o Espírito Santo, inclusive segunda-feira eu orei sobre isso aqui, que o Espírito Santo ele está gemendo. Ele quer trazer de volta essas pessoas. E aí,
enquanto eu estava lá chorando e orando por esse grupo, e era orando, tipo, chamando de volta mesmo, o Senhor me lembrou do meu devocional de manhã. No meu devocional, eu dançava e eu me via e eu me sentia dançando no centro do coração de Deus. Foi surreal, eu realmente, sabe, eu dançando com aquele cuidado, como uma pessoa que não tinha muito espaço para dançar. Eu creio que até pelo entendimento que eu tenho do coração, que é um órgão pequeno, né? E ele me levava a, tipo, dar passos largos, a colocar a mão para o alto e tal, como quem dissesse, tem mais espaço, tem mais espaço. E ali eu entendi o porquê que eu estava dançando no centro do coração de Deus, que falando assim parece algo romântico, mas não. Eu creio que o Senhor me levou a ver e a sentir o que está no coração dele, o gemido que está no coração dele. E a questão da indiferença do dia todo, que eu tinha entendido como apatia, mas casa com a palavra que Thalita usou, indiferença. Então, assim, eu creio que ele quis realmente mostrar e testificar o sonho de Thalita, a questão da indiferença da gente, né, da igreja, não só MAGC, mas da igreja como um todo. E foi isso. Tem um pedido de oração aqui dos amigos de hoje. Amém. Faz sentido, queridos? Está fazendo sentido? Cara, isso traz e tem que trazer um peso enorme sobre nós. Não um peso de culpa, mas de temor. Sabe qual é o maior perigo de Deus falar? É a gente não escutar. Ou pior ainda, escutar e não obedecer. Deus falou com Noé: Noé, faz a arca entre você e os pares de animais, porque eu vou destruir tudo. Queridos, vocês acham que as pessoas não perguntaram a Noé o que seria aquilo? Vocês acham que as pessoas não souberam através da boca de Noé que Deus ia acabar com tudo? E mesmo assim as pessoas continuaram sendo o quê? Indiferentes. Quantos de nós não sabemos da realidade da volta de Jesus? Mas tem ministério que nem prega mais. É só bênção, é só vitória, irmão. Fala aqui para ficar registrado. Eu dei um cochilo e eu ouvi, foi uma voz mesmo, cantando aquela música, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, mas não era cantando a música, era falando, era um som. E aí eu falei, nossa, mas eu nem estava ouvindo essa música, tinha tempo que eu não escutava. E era exatamente um som, como se fosse um som dos céus, falando, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. E logo depois, eu sabia que anjos tinham visitado meu quarto, porque tinha pena assim, branca na minha cama e tal. E eu falei, nossa, os céus esteve aqui. E assim, quando o apóstolo falou, gemeu dentro de mim, que assim, se a gente não acordar a tempo, porque em todo o tempo ele tem mostrado que está muito perto, né? E a gente precisa entender que a gente precisa ansiar, que eu acho que é como o apóstolo está falando, indiferente também a isso. Porque a gente também precisa ansiar por essa volta. A gente precisa querer que Jesus volte, no sentido de, eu te amo tanto, eu te quero tanto, como igreja, que a hora que você vier, eu estou pronta. É mais ou menos isso. Esse ansiar tem a ver com a revelação que nós temos dos céus. E a revelação dos céus tem a ver com a revelação que nós temos do Evangelho, logo é a revelação que eu tenho de Cristo. Cara, se você tiver a revelação de Cristo, você vai ter a revelação do inferno. Porque quando Pedro teve a revelação, tu és Pedro, sobre ti edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra você.
A revelação que Pedro teve, que o Pai trouxe acerca de Jesus, trouxe para Pedro a revelação de que o inferno não poderia prevalecer sobre ele. Ou seja, apontou automaticamente para a eternidade. E quantos anos já estamos ouvindo Jesus está voltando, Jesus está voltando? Quem é velho de igreja aqui então? Né? Agora a pergunta é o seguinte: e se ele já tivesse voltado? No dia que você não saberia, onde é que tu estaria? Fazendo o quê? E para onde tu iria? Gênesis 6:17, Deus fala assim: então eu mesmo trarei as águas do dilúvio sobre a terra para destruir de sobre os céus todo ser vivo que respira. Tudo o que existe sobre a terra será destruído. Eu, porém, estabelecerei a minha aliança com você. Entra na arca, você, seus filhos, sua mulher, é a mulher de cada um dos seus filhos com você. Queridos, Deus está lançando aqui a bênção e a maldição. Sim ou não? Qual a diferença de viver uma vida de bênção e uma vida de maldição? É viver uma vida de eternidade. E para você viver uma vida de bênção, você precisa fazer o que Noé fez, ele obedeceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, Noé não estava preocupado com o dia da volta de Jesus, ou seja, com o dilúvio. Noé não trabalhou 100 anos preocupado com o dia que iria chover. Noé trabalhou pelo processo de o dia que chovesse, ele teria que estar o quê? Pronto. E aqui uma revelação minha. Deus não trouxe o dilúvio antes que a arca tivesse ficado o quê? Lógico. Mas a indiferença vai fazer com que a gente não considere isso. Porque nós estamos, depois do Éden, debaixo de maldições, das quais Jesus Cristo tomou sobre si na cruz. E se eu não tomar na cruz, eu não vou sair debaixo dessas maldições. E aqui tem um detalhe, a maldição ela só se cumpre na desobediência. A maldição sem causa não se cumpre. E o que é maldição? Um conjunto de coisas que não nos deixam construir a nossa arca. Mas apóstolo, quer dizer que até o trabalho pode ser maldição? Uhum. Meus estudos podem ser maldição? Uhum. Desde que ele te desvie daquilo que é maior do que você. Porque tudo aquilo que se torna maior do que você, torna-te teu Senhor. Isso é maldição. As dúvidas, incertezas, indiferenças, elas se cumprem aí. Coisas que nos atrapalham, palavras que foram faladas contra a nossa vida. E existem maldições coletivas e existem maldições específicas. Coletivas são quais? Aquelas que a Bíblia nos apontam. O pecado, a morte eterna, o inferno, a desobediência do filho aos pais, a desobediência às autoridades. E são maldições coletivas. Agora, o que é maldição individual? É aquela que falaram diretamente a você. Você não vai servir para nada, você não vai ser nada, você não é nada. E fora as outras. Quantos pais falaram, você vai ser falou para a filha, você vai ser uma piranha. Falou para o filho, você vai ser um viado. Tudo isso é maldição, queridos. Você quer ver como é que a gente amaldiçoou um filho sem saber? Chama ele de moleque. Sabe o que é a palavra moleque? Filho de Maloque, nascido em trevas. Quer ver outra maldição terrível? Danado. Sabe o que é danado? Nascido nas trevas. Pega lá o dicionário e vê a palavra danado, você vê que coisa horrível. Só que se ela não tem causa, ela não se cumpre, mas se ela tiver. Porque tem coisas que não são comigo, mas tem coisas que são.
Tem coisas que são coletivas e tem coisas que são pessoais. E aí eu quero te trazer uma coisa muito interessante. A bênção ou a maldição, ela não vem de alguém inferior a nós. O princípio espiritual da bênção ou da maldição tem que ser alguém que está superior a mim. Então, um filho pode amaldiçoar um pai? Não. Mas um pai pode amaldiçoar um filho? Uma ovelha pode amaldiçoar um pastor? Não, pode falar mal, pode desejar mal, mas maldição só se cumpre de cima para baixo. Por isso que quem resiste à autoridade traz sobre si condenação. Romanos 13. Então toda maldição ela vem de cima para baixo. Porém, Provérbios 26, a parte B do versículo 2, diz que ela não se cumpre se não tiver causas. Agora, olha que interessante, o homem tem 3 grandes inimigos. Primeiro, Satanás. Segundo, espíritos humanos. Terceiro, espíritos familiares. Aí 1 João 5,15 diz, todo aquele que é nascido de Deus não peca. O que de Deus é gerado conserva a si mesmo, maligno não. E o Satanás está vencido aonde? Na cruz. Agora, os espíritos humanos, as outras pessoas, ou seja, o que as outras pessoas falam de mim, se relacionam comigo, por exemplo, relação sexual fora do casamento, os espíritos que estão no homem, vai passar para aquela mulher, o que está naquela mulher vai passar para aquele homem. Então, uma das consequências do pecado é gerar o quê? Maldição. A consequência da desobediência é gerar o quê? Maldição. Assim como a consequência de você não viver por fé é tornar a tua vida o quê? Amaldiçoada. Porque essa é a vitória que vence o mundo. A nossa, só a fé pode te fazer obedecer. Se você não acredita, esquece. Então não vai obedecer. Mas não acreditar com a mente. Os deuses desse século cegaram a tua mente para a luz do entendimento do Evangelho de Cristo. E para resplandecer, para a luz expulsar as trevas, tem que resplandecer a luz. As trevas é a ausência de luz. Então eu tenho que trazer a palavra, eu tenho que trazer Cristo para a minha mente, para o meu espírito, para que as trevas possam o quê? Sair. E a maldição, ela encarcera isso. A maldição é como se fosse uma cortina, que você acende a luz de um lado, do lado de cá tem luz, aí fica aquela penumbra, mas nunca ilumina. Estão entendendo? E aí você fica acreditando ou nas coisas que você acha, não, mas eu penso que é assim. Não, mas quando você fala assim, eu não acho que é assim, em nome de Jesus, expande a tua mente, por favor. Considera, pelo menos você está ouvindo. Seja humilde. Considera o que você está ouvindo, pelo menos. A indiferença é tão grande, a Bíblia fala que muitos hospedaram anjos e não sabiam. Meu amigo, duvido se você souber que tem um anjo na tua casa, se tu não vai querer se embolar com ele. Fala, não te largo enquanto você não fizer o quê? Me abençoar. E o terceiro são os espíritos familiares. E aí aqui a arca ela é proponente. O lugar onde mais você pode abençoar, ou mais você foi amaldiçoado, foi na tua família. Se você observar Noé era neto de quem? Enoque. Enoque alcançou um testemunho que agradou a Deus e por isso ele foi transladado. A Bíblia diz lá em Hebreus que Noé, pela fé, salvou ele e a sua família. Cara, eu não sei o que profetizaram sobre você, mas eu sei que Cristo quer salvar você e a sua família. Mas a sua família está atrelada à sua salvação.
Mas se eles não quiserem, não importa. Aí a consequência é deles, mas qual é a parte que te cabe? Porque se eu não entender isso, o homem que não entende isso, ele não entende o governo dele sobre a sua casa. Ele acha que a família para ele, a mulher para ele ter prazer, ela procriar e cuidar dele. Aí não precisava casar, arrumava uma prostituta e uma empregada. Simples assim. Pesado, mas é assim. Se você quer alguém que cuide de você, que faça sexo com você, você arruma um empregado e uma prostituta. Agora, você quer alguém que edifique a sua casa, escolha bem. Se você já tem, lave-a pela palavra. Faça ela conhecer Deus através da sua vida, que é isso que a Bíblia diz. Governe a tua casa. Governo é falar, eu mando na minha casa. Tem nada a ver com isso. Governo é você saber qual é o propósito da tua família e dar direção para eles. Porque há dois ministérios na família, o do governo e da edificação. Vê se não é a mesma coisa da igreja. Olha que interessante, Noé edificou a arca, mas quem governou a arca? O Senhor. E na família, Deus governa através do homem. Se você ainda não tem seu marido, Deus está governando você, amém? E as autoridades estão sobre a tua vida, pode te bem dizer ou te mal dizer. E qual o ministério da mulher? A edificar. Mas ela pode edificar, como pode também se tornar tola e fazer o quê? Acabou. A pergunta é o que nós temos construído. Pega todas as ideologias, pega todas as políticas sociais, pega todos os conflitos que nós temos hoje geopolíticos e vê se tudo não vem da família. Se não vier, eu entrego o meu cargo. E olha que eu tenho estudado. Não, apóstolo, vem da educação. O que é educação se não uma família? O mesmo problema que o professor tem com o aluno, ele tem com o seu filho. A mesma mãe que está ferida em casa é a mãe que está dando aula. O mesmo pai que não governa a sua casa, não governa a sua sala de aula. Sabe qual é o problema, querido? Nossa indiferença hoje é tão grande, sabe por quê? Para a gente ver de bater no peito e falar, a responsabilidade é minha, a gente aponta um culpado. Porque enquanto você acha um culpado, você não acha um responsável. E quem sabe quem quer trazer culpa? Satanás. Ele é acusador. Jesus não. Jesus é misericordioso, longânimo, riquíssimo em misericórdia, perdoador. Percebeu? Vocês estão percebendo? A quantidade hoje de filhos que não tem referência masculina, que não tem um pai, a quantidade de mulheres que querem ser independentes, querem ser governos em vez de ser edificadoras. Ô apóstolo, nós estamos voltando para o tempo da hierarquia bíblica? Exatamente. Deus não é machista, Deus não é feminista, Deus não é socialista, Deus não é comunista, Deus é Deus. E se eu amo a palavra dele, eu vou cumprir a palavra dele. Isso está na palavra dele. E não muda. A minha indiferença aos princípios bíblicos não mudam Deus. Uau! Vocês estão entendendo, queridos? Que maldição que eu estou tratando nessa noite? A maldição que eu quero tratar nessa noite não é só aquela que lançaram sobre nós, é aquela que nós lançamos sobre nós. A indiferença. A indiferença. Nós precisamos uns dos outros justamente para isso, para chacoalhar quando a gente estiver frio, para aquecer um. Eu preciso de alguém pegando fogo, sabe por quê? Porque se o meu esfriar, você está com a brasa no meio daquela brasa que está fria, ela começa a queimar de novo.
Uma família estruturada pode meter uma família desestruturada no meio, que ela vai ser estruturada. Uma pessoa desestruturada pega alguém estruturado que vai levantar ela. Um ministério desestruturado, você pega pessoas estruturadas, ministeriais, e coloca lá, e levanta o presbitério. Agora nós temos um monte de doentes, andando com doentes, para curar doentes. Como? Como isso vai acontecer? Se nós não estamos preocupados com a volta de Jesus, eu pergunto você, precisa se preocupar com mais alguma coisa na terra, na boa? Até porque a palavra que a Bíblia nos traz sobre a terra, que vai melhorar ou vai piorar? Só vai multiplicar o que está aí. Essa semana eu vi 4 coisas diferentes. O cara picou a mulher com motosserra, aí prenderam um casal lá não sei aonde, agora na Bahia, porque a mulher e o marido estavam estuprando as 2 filhas. Ainda filmava e botava na rede social. Se eu começar a falar aqui, então, abrir a boca. Agora, esse mundo doente, onde ele vai encontrar resposta? Na embaixada de Cristo. Onde está a embaixada de Cristo? Sou eu, é a minha casa, é o ministério, é o corpo. Nós estamos passando por gente morrendo, cheios do que nós chamamos do Espírito. E o que adianta? O que tem adiantado Jesus na tua vida? Na boa, você está usando Jesus para quê? Olha que pergunta. Você está usando Jesus para quê? Pagar suas contas? Melhorar seu filho, que você não consegue resolver? Melhorar seu relacionamento, que você não consegue resolver? Agora a gente olha para a cruz consumou o quê? Todas as coisas. A cruz consumou todas as coisas. Toda a maldição que estava sobre nós, ele levou sobre o madeiro. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cara, para resistir esse dilúvio, você vai ter que pegar o Espírito Santo e a palavra e betumar você por dentro e por fora. Você vai ter que aprender a navegar em águas turbulentas, sem estar sofrendo, porque o controle da tua vida não está nas tuas mãos. Você não vai conseguir sair da arca para salvar quem está fora, sabe por quê? Porque a arca foi fechada por fora e não por dentro. Não se espante, querido, porque se Jesus voltar, o que você vai olhar para trás? Mas eu falei de Jesus para ele, não vai dar para você esticar a mão e voltar não. Jesus falou, deixa os mortos sepultar os mortos, você me segue. A gente está achando que Jesus vai chegar, né? Não, mas vai ter uma unção de misericórdia que, cara, você já ouviu da palavra, ponto. Agora já era. Sabe como é que se faz um poder na terra? Através da linguagem. Seja diabólico ou santo. Ou seja, o ouvir traz poder. O falar é poder, o entender é poder, e o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida daqueles que creem. Pegou? Mas qual é o seu nível de diferença ou indiferença? Não vai dar para continuar. Qual é o seu nível? Sabe por quê? Porque Deus não se esqueceu da aliança que Ele fez com você quando você entregou sua vida para Ele. Deus não esqueceu da obra que Ele fez na tua vida quando você foi batizado, quando você desceu aquelas águas, aquela sepultura ali. Quando você levantou, Ele não esqueceu que Ele te revestiu com o Espírito da verdade, que você foi ressuscitado com Ele. Deus não esqueceu da obra que Ele fez na tua vida, e ela precisa dessa aliança, e essa aliança precisa ser quente, ser fogo, estar viva. E
Deus está falando e mostrando sonhos e trazendo revelação profética, e nós estamos aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, nós vamos viver o que nós estamos pregando. Sabe qual a minha e sua responsabilidade hoje? Viver o que a gente está ouvindo. Senão é desobediência. Então entenda o que você está ouvindo em nome de Jesus. Vá para a palavra e entenda o que a palavra está dizendo. Busque a revelação do Espírito, porque o Espírito está aí disponível para você, para te revelar a verdade. Mas sabe o que vai acontecer nessa verdade? Você vai ser livre dessas amarras da indiferença. Você vai começar a queimar por um amor, você vai começar a queimar por uma glória, você vai começar a queimar pela palavra da verdade, porque você vai começar a ser livre desse mundo. E vai começar a marchar firme. Você vai começar a tocar nas pessoas, você vai começar a tocar em famílias, tocar nas vidas. Onde você trabalha vai prosperar, tudo que você faz vai prosperar, mas vai ter coerência entre o que você fala, vive e crê. Agora, se as pessoas hoje já estão me dizendo no consultório que não suportam mais viver do jeito que estão, somente os mais velhos estão com um choque conflitual, cultural na mente, eu fico imaginando esse mundo que se chama agora pós-verdade. Gente, isso é diabólico. Sabe o que prega a pós-verdade? Não existe verdade. Acabou. A verdade é um conceito que tem que estar associado a mim e quem acredita no que eu estou falando. Acabou. Simples assim. Tu imaginou como é que vai ser os amigos do seu filho? Já imaginou as pessoas que vão estar para você cuidar? Nós precisamos romper isso, amém? Deus quer trazer uma igreja que se move pelo Espírito, para que novamente ela venha a viver como Noé, justo, íntegro, que anda com Deus, que faz tudo na conformidade, na forma como Deus quer, e conclui. Homens e mulheres que não estão preocupados com a volta de Jesus, porque se ela voltar hoje, eu já estou dentro desse processo. Meu coração está alinhado, minha mente está alinhada, minhas paixões estão alinhadas, o meu saber está alinhado. Há um equívoco muito grande, querido, a gente achar que a gente vai viver as verdades de Deus e não vai gozar de tudo que Deus fez na terra. Pelo contrário, Deus fez a terra e tudo que está nela para a gente gozar, justamente por causa disso. E sabe por que a gente não goza? Porque nós somos escravos do pecado. Porque olha para o Éden. Olha para o Éden. Enquanto Adão não caiu, o que ele tinha? Tudo. Depois que ele caiu, do sol do teu rosto comerás. Enfado serão os teus dias. A palavra salário, ela tem origem aí, castigo. Mas Deus não deixou de fazer uma capa para eles. Deus não deixou de receber as ofertas dos seus filhos. Mas em Noé ele teve que recomeçar todas as coisas. A aliança de Noé quebrou as maldições que havia naquele tempo sobre ele e sobre a descendência que viria depois do dilúvio. Jesus veio e tomou sobre si, quebrando tudo isso para que a nossa geração pudesse viver isso. E muitas vezes nossas vidas e nossas casas não estão diferentes da do mundo. Nosso falar, nosso agir, nosso pensar, nossos conceitos não estão desalinhados do mundo. Eu não estou falando que você tem que ser utópico, pelo contrário, estou falando o seguinte: você pode ouvir o que for, mas você tem princípios que fundamentam a sua fé. Amém? Domingo nós daremos continuidade. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu creio que até domingo Deus vai falar. Construa fundamentos para a eternidade. Vou falar de novo. Construa fundamentos para a
eternidade. Eu quero ler para terminar Provérbios 24. Vou ler na versão NVI. Que escreve assim: não te invejes dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles. Pois o coração dos perversos intenta violência o tempo todo, seus lábios só murmuram malignidade. Com a sabedoria, o conhecimento se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, os seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Um homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento potencializa a sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Eu comecei falando de Salmos 11, que Davi deixa claro ali, guerra espiritual, e aqui nós vemos como você vence. Mediante o discernimento. O homem, por ter o saber, o poder, possui entendimento e potencializa a sua força. A guerra, para você vencer, necessita de orientação estratégica. Então quem vence a guerra não é quem luta, é quem sabe com que está lutando e entende as armas com que precisa lutar. Amém? Então que o Senhor derrame sabedoria nessa noite. Mas eu queria orar especificamente. A maldição muitas vezes ela cria estruturas dentro de nós ou nas regiões espirituais. A maldição ela se torna fortalezas dentro de nós, na nossa mente e no mundo espiritual. E eu quero decretar nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, que você vai ser arrancado das maldições agora. Porque o sangue de Jesus corre sobre a tua vida, o Espírito dele habita em você e você já morreu para esse mundo. Eu entro nas regiões espirituais agora e eu arranco vocês dos lugares de maldição, em nome de Jesus. E trago para a realidade do mundo espiritual, onde Deus te transportou do reino das trevas e te transportou em amor para o reino do seu Filho. E que nesse reino, nessa noite, você possa prosperar no conhecimento do Filho, da palavra e do Espírito. E venha viver uma vida agora debaixo da obediência, que é a bênção do Senhor. Porque você foi chamado para multiplicação. Você foi chamado para frutificação. Você foi chamado para governar com Ele. Amém? Então eu retiro vocês do menor ao maior das fortalezas das maldições e declaro elas destruídas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, nós te bendizemos nessa noite, Pai. O Senhor falou de uma forma muito clara. Os céus estão abertos neste lugar. O Senhor está comunicando conosco. Nos ensina cada vez mais a obedecer. Dá-nos entendimentos nessa noite. Dá-nos a sabedoria. Dá-nos a sabedoria nessa noite, Pai. Dá-nos a sabedoria nessa noite, para que possamos construir essa casa, essa arca. Ativa, Senhor, a nossa inteligência, para que nós possamos consolidar aquilo que o Senhor tem falado nessa noite. Consolida, Senhor, e mediante o entendimento que nós temos hoje, possamos mobiliar
com bens preciosos e agradáveis todo o nosso interior, toda a casa do Senhor, todo o ministério do Senhor, todo o dom que o Senhor nos deu. E com o poder dessa sabedoria, o Senhor venha nos instrumentar, venha potencializar o nosso entendimento e a nossa força. Com a força do Senhor e o entendimento da palavra, eu e você iremos vencer com Ele, glória em glória, de fé em fé. E vamos romper a cada dia em bênção. E vamos romper a cada dia em bênção. Que a tua mente receba nessa noite um toque do Espírito. Que o teu Espírito seja agora queimado, venha queimar sobre você, venha arder em você. Que a luz do Espírito venha dissipar todas as trevas. Que os anjos do Senhor venham romper com todos os guardiões. E todos os grilhões sejam arrancados agora. E você venha se mover de forma sobrenatural. De forma sobrenatural. Eu declaro nessa noite que você vai romper nesses dias. Eu declaro que você vai romper. Que você vai lutar sim. Que você vai guerrear sim. Mas você já está com as forças potencializadas, com o entendimento da palavra, com a sabedoria do Senhor. E de fé em fé, você vai vencer, em nome de Jesus. De fé em fé, e nele, e por meio dele, e através dele, nós iremos vencer. Nós seremos famílias vencedoras. Nós seremos pessoas vencedoras. Nós seremos uma igreja vencedora neste lugar. No nome de Jesus. Para que Ele seja glorificado. Para que o teu nome seja glorificado. Para que os céus revelem a glória do Senhor. Para que a glória do Senhor seja manifesta. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos. Oh! Caiam as barreiras nessa noite. Oh, eu vejo muros caindo. Eu vejo correntes que estavam nas pernas rompendo nessa noite. Oh, eu vejo espíritos saindo de lugares ocultos. Oh, Shema Nagasuri Andarabas. Eu vejo pessoas que estavam apáticas sendo empurradas, jogadas para fora para começar a andar. Oh, Shema Nagasuri Andarabas. Oh, oh, oh. O Senhor está mexendo com você. Oh, declare o que o Senhor tem colocado na tua boca. Rompa nessa noite, rompe nessa noite, rompe nessa noite. Sai dessas estruturas da religião, sai das suas estruturas almáticas, sai das estruturas humanas e rompe nessa noite. Os céus estão favoráveis a você, o Espírito Santo está favorável a você. Oh, oh, oh. Edifica os fundamentos. Edifica os fundamentos. Edifica os fundamentos. Plantada junto às correntes de água viva. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Pai, eu entrego esse pedido de oração ao Senhor. Senhor, visite essas pessoas agora na autoridade do nome de Jesus e haja cura. Cura nos hospitais, cura nas famílias, cura nas cadeias, cura, Senhor, nessas ruas, cura na tua igreja. Que haja cura, Senhor, nessa noite. Que haja um mover, Senhor, de libertação. Que haja um mover, Senhor. Que essa arca venha passar, Senhor, em onde nós andamos com essa arca. Ela venha, Pai, trazer a tua glória. Ela venha manifestar a tua aliança. Venha manifestar o teu poder, a tua graça. Em nome de Jesus. Batiza, Senhor, nessa noite o teu povo com o teu fogo.
Pai, eu declaro, Senhor, que o Espírito Santo vai renovar os dons de línguas, os dons de profecias, os dons de revelação, os dons, Senhor, que estavam adormecidos em cada um de nós. Que haja agora um renascer, que haja agora uma ressurreição, através da autoridade do nome de Jesus, através do sangue do Cordeiro, uma ativação de dons sobre a tua vida, os dons que Deus lhe deu para ser usados no reino, para ser usados através de Cristo, para ser submetidos à autoridade de Jesus. Que retorne agora a tua vida, que retorne ao teu espírito, que retorne ao teu corpo, que habilite as tuas mãos, os teus ouvidos, os teus olhos, a tua boca, a tua mente, a tua língua, o teu corpo, sejam agora tocados, que sejam agora tocados e sejam feitos fontes de águas a jorrar. Todo espírito da mentira cai por terra em nome de Jesus. Quando você abre a tua boca e declara, querido, o mundo espiritual sabe. Abre a tua boca e declara nessa noite. Abre a tua boca e fala com o Senhor nessa noite. Tenha ousadia diante do Senhor. É o Senhor que te outorga, é o Senhor que te cura, é o Senhor que te sara, é o Senhor que te move, é o Senhor que te habilita. Então abre a tua boca sem medo. Abre a tua boca com autoridade. Abre a tua boca em concordância com o que a palavra diz ao teu respeito. Em nome de Jesus. É como se tivesse pessoas com a boca amarrada. Não é com a máscara, não é como se tivesse amarrado. Os dentes tivessem assim, ó, costurados com alumínio. Em nome de Jesus, que o Senhor agora toque com a brasa viva a tua boca. Que o Senhor toque com a brasa viva a tua boca. E você se mova agora. E você abra a tua boca. E você declara em concordância com os céus na terra. E você manifeste os céus nesse tempo. Com ousadia, com intrepidez. Não é porque você foi, o teu passado Deus não se lembra mais. Ele quer você agora. Ele quer você para amanhã. Ele quer você para depois de amanhã. E é Ele que vai te usar. É Ele que vai te capacitar. É Ele que vai fazer através de você. Há poder no nome de Jesus. Abra a tua boca e declare ao Senhor. Venha os céus para a terra, Senhor. Venha os teus anjos agora, Pai. Que entre nessa guerra, nessa batalha agora, desfazendo todo principado e potestade. No nome de Jesus, entramos nesse lugar de guerra espiritual. E no nome de Jesus, com os santos anjos, com a tua palavra, desfazemos as obras das trevas nessa cidade, sobre a igreja, sobre as famílias, sobre as nações, sobre este estado, Pai, nos governos, nas autoridades, Senhor, nas casas. Convertendo o coração dos pais agora aos filhos, dos filhos aos pais. Que se cumpra nesse tempo o que a palavra diz, o que a palavra tem, o que a palavra é. Que desça dos céus agora, em nome de Jesus. Que venha o teu reino. 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 Oh, venha o teu reino. Que venha o teu reino hoje. Que nenhuma oração fique retida, não seja mais retida nos céus. Que nenhuma oração fique mais retida nos céus. Chama Ele. Que seja hoje, que seja agora. Luta. Combata a tua guerra. Combata teu combate. Com bom combate. Guarda a tua fé. Cumpra a tua carreira. Seja vivo. Seja quente. Seja avivado. Queima o teu coração. Queima o teu coração. Cheio. Derrama o
mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra queimar. Chama, chama, chama. Clame nessa noite, clame. Clame pelo Espírito da verdade. E mais uma vez Queremos Yeshua, o céu descer. Que vem os céus de Itabuna, que vem os céus sobre Itabuna, que vem os céus sobre essa nação. vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora, que seja hoje, seja agora. Que seja hoje, que seja agora. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. Segura, até o homem fez, vem fazer. Em tempo de guerra, nunca viu, vem. marche sobre essa terra. Você é o embaixador de Cristo. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem com Pisa, marche. esse é o som Do meio homem fez, vem fazer. E a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. esse é o som do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som, lado de dentro eu abro a porta. Diga a ele, eu abro a porta, Senhor. E esse é meu som, lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Pode entrar, A casa é sua e vem reinar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, é tudo teu. E vem reinar tudo, 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 tudo. Pode entrar. vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua e vem reinar tudo em mim. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na